Então, esses contratos aí, para muita gente que está vendo agora, pode até achar um absurdo, mas é normal. Se você perguntar para mim, você acha absurdo, Carlito? Acho absurdo. Mas é ilegal? É algo inusual? Não, é assim que acontece, infelizmente. Quanto mais credibilidade você tem, mais caro é o seu honorário. Por exemplo, Thiago, você acha que se o Cacai fosse o advogado do Bolsonaro, ele cobraria o mesmo honorário que o Paulo Amador Bueno cobrou? Evidentemente que não. Pela larga experiência que o Cacai tem na área, pelo histórico vitorioso que ele tem e pelo conhecimento na área de atuação. Se fosse absurdo, como eles estão alegando, você não tinha causas com valores distintos. Você tinha uma tabela de preço. Ó, quando é processo criminal, o valor é X. Quando é processo trabalhista, o valor é Y. Quando é processo administrativo, o valor é desse jeito. Não existe uma tabela fixa para isso. Por quê? Porque o advogado cobra aquilo que lhe cabe como profissional. E sim, Isaura, é imoral. Às vezes é meio difícil falar o óbvio aqui, porque até quando a gente desenha, o público faz questão de não entender. Quando eu digo que eu não concordo, que eu acho que é um absurdo, eu estou concordando, Isaura, que é imoral. Mas é ilegal? Não é legal. Se tem gente que paga, o que eu vou fazer? E aí a gente precisa levantar uma lógica da minha fala. Não é a lógica do capital? Não é a lógica do capital? E tem um outro detalhe. Não é só gente que paga, e muitas vezes o pagamento ele existe na esperança de que pessoas com altas conexões, isso de alguma forma favoreça a sua causa, mas isso não é comprovação de relação causal, ou seja, não é porque você pagou que necessariamente o Alexandre de Moraes interferiu em seu favor. Você também tem que provar a interferência do Alexandre de Moraes. Então, vamos supor que o Carlito está cometendo só para acrescentar a sua fala, tanto que o único processo que a doutora Viviane Bastos de Moraes atuou no seu escritório em defesa de alguém ligado ao Banco Master, ela não ganhou, ela perdeu. Não adiantou, e ela perdeu várias causas no Supremo, ela perdeu mais do que ganhou. Mas a questão interessante é o seguinte, na política é muito comum, no financiamento de campanha, para pegar um outro exemplo, de que, fulano foi eleito. Aí aparece um monte de gente querendo financiar porque quer ganhar favor com a pessoa. Então, por exemplo, eu não duvido, não seria uma loucura para mim que o cara do Banco Master pensasse, poxa, se eu contratar o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, isso talvez, expectativa dele, talvez isso me desse uma certa vantagem, ela conhece os meandros e tal. Mas isso não é uma garantia de que o Alexandre de Moraes intercedeu. Ou seja, você ainda teria que provar que o Alexandre de Moraes intercedeu. E o que a gente tem até agora é o Alexandre de Moraes negando, o Galípolo negando, o diretor da Polícia Federal negando, a Febraban dizendo que a reunião foi para discutir a lei Magnitsky, e as outras testemunhas, segundo uma reportagem da Daniela Lima, todas dizendo que foi para discutir a Magnitsky e o Banco Master não foi pauta. Então, toda a materialidade disponível levanta muitas dúvidas. Mas é claro que se aparecer, eu costumo dizer assim, eu sou aberto a novas provas. Se uma prova aparecer daqui termina a live, 3 minutos aparece uma nova prova, a gente muda de ideia. Mas a gente tem que se guiar pelas evidências disponíveis. As que estão aí. O que está disponível. Você não pode inventar. Né? Isso é muito, muito importante. E só para responder 2 pontos aqui, né? O Namor está questionando se a gente está comparando o Cacai com a esposa do Alexandre de Moraes. Não, Namor. Eu fui extremamente claro. Eu comparei o Cacai com o Paulo Amador Bueno. Vocês entenderam como às vezes é difícil a gente falar, até quando a gente fala o óbvio, de forma clara, cada um tem a sua própria interpretação. Eu quero que vocês critiquem o meu ponto baseado no que eu falei, e não no que vocês estão entendendo. Eu não estou comparando. Você pergunta para mim, Carlito, você acha que o escritório da doutora Viviane Bastos deveria receber, sei lá, 100 mil reais por mês de um cliente? Eu acho que não. Mas tem cliente que paga? Tem, como tem, por exemplo, o Cruzeiro pagou 2 milhões e 400 mil reais ao Gabigol para passar um ano sem fazer gol, praticamente. Eu concordo com isso? Não, mas é a lógica do capitalismo. O André acabou de explicar, Namor. E onde é que está essa lógica? Não se qualifica apenas pela qualidade do profissional. Se faz os pagamentos, imaginando que, por ter ligação, às vezes, com o grupo A, grupo B, aquele profissional poderá, em tese, conseguir algum benefício que, na prática, em muitos casos, não se comprovam, tá? Que, na prática, em muitos casos, não se comprovam.
E sobre o tempo de fala aqui, né? O Thiago é o nosso intermediador aí. Se eu estiver falando muito, é só ele falar que eu paro. Agora, eu não sei se parte do público entendeu, eu sou entrevistado nesse momento aqui. Então, quando o Thiago abre a fala para eu falar, eu falo tanto que eu acho necessário para responder a pergunta. E faz parte. A gente está num momento tão complicado que tudo incomoda o público, tudo chateia as pessoas, né? E faz parte. Quem discorda de mim está certo, não tem problema. Quem não concorda com os pontos que eu estou trazendo, com o que o André está trazendo também, não tem problema. Agora, a única coisa que eu peço junto com o André, e acredito que o Thiago também, é que quem discordar, discorde com alguma coisa, para a gente, pelo menos, falar, ele discorda por isso, deixa eu ver o ponto dele. Não, o ponto dele está certo. Realmente é por isso. Porque dizer, por exemplo, estão dizendo aí que a gente que está criticando a postura de alguns veículos do campo da esquerda, a gente está falando isso porque está com inveja. Eu fui convidado a fazer parte desse projeto várias vezes e não topei. Como é que eu tô com inveja de um projeto que eu não quis fazer parte? Eu não sei se o André já foi convidado, mas eu fui. Em mais de uma oportunidade, eu não quis fazer parte. E detalhe, não é certas coisas eu fui também. Para certas coisas eu fui, em termos de curso e tal, eu fui também. Não é todo mundo que é convidado, viu, André? São poucas pessoas. Na época que eu fui convidado, segundo esse grupo me informou, só tinham 11 comunicadores que eram filiados oficialmente desse grupo. Eu seria o 12º. E eu não topei. E eu vou dizer, não tem problema vender curso, não tem problema pedir colaboração dos seguidores. Quando eu não topei ir, é porque eu vi que, para mim, o negócio não era aquilo que eu imaginava que deveria ser algo para o campo da esquerda. Mas eu respeitei. A minha, muita gente está falando, você está com inveja, está chateado. Gente, eu fui roubado em julho desse ano. Eu tive uma ideia minha roubada. Eu tenho áudios e mensagens que comprovam. Se eu quisesse ferrar esse grupo, se eu quisesse fazer isso ou aquilo, eu teria divulgado as mensagens. Eu não divulguei. O Thiago Suma sabe que a gente já conversou no off. E eu vou dizer aqui, eu não divulguei, Thiago, por causa do jornalista que você estava esse final de semana, que você postou a foto nas redes sociais, porque eu vou dizer para você o que eu disse para ele. Ele eu respeito e considero, por causa do trabalho que ele faz, que é mais sério que o trabalho, infelizmente, de muita gente que está por aí. Por isso que eu não divulguei. Mas eu tenho as mensagens aqui salvas até hoje, inclusive de matérias que foram roubadas de print meu da internet, que eu entrei em contato e falei, me dá o crédito aí, a pessoa não me deu, então eu estou sendo roubado por esse grupo direto. Por que vocês acham que mesmo eu trazendo esse tipo de coisa o tempo inteiro, Thiago, não tem resposta de lá para cá? Porque sabe que eu não estou inventando coisa. O que eu estou falando aqui, gente, é o que eu tenho prova, eu fui roubado. O André sabe, o André inclusive esse dia me ligou e falou, amigo, deixa eu te dar uma dica aqui, registre suas ideias em tal lugar, já que você foi, o André sabe de toda a história também. Isso é verdade, eu inclusive vou até contar uma coisa aqui que o Carlito lembrou, essa coisa de registrar. Eu tive algumas ideias esse ano e escrevi 3 livros, né? E eu fiquei muito preocupado com... Eu já sou meio neurótico com esse negócio há algum tempo. E eu botei tudo na Biblioteca Nacional, eu registrei tudo. Eu acho que eu gastei... Cada registro era R$40. Eu acho que eu gastei uns 300 e tantos reais com isso aí. Mas é só para eu dormir tranquilo, que se alguém inventar de roubar qualquer coisa, eu tenho lá o registro para dizer, fulano, você não vai poder fazer isso não, eu vou te processar, enfim. Mas detalhes, André, que a gente sabe de bastidores, né? Que é, por exemplo, na Operação Carbono Culto foi citado um banco que, se eu viesse aqui fazer qualquer tipo de citação, geraria um problema, mesmo sem ter conexão atualmente, Thiago, com qualquer pessoa que seja que eu citasse aqui. Eu nunca citei. Para dizer que eu nunca citei nada, recentemente eu estava numa live lá na revista Fórum, o Capelli entrou e citou o nome desse banco. E aí eu falei, Capelli, eu já sabia o nome desse banco, mas eu não tinha citado, para não dizer que a gente está atacando pessoas do campo da esquerda que já tiveram ligação com esse grupo. Por quê? Porque esse banco teria sido apontado como o banco que lavava dinheiro pro primeiro comando da capital. E não é BTG Pactual não, tá? Para quem você já não conhece. Ah, é o BTG, não, é outro banco. É outro banco. Então, assim, não se trata de ataque, gente. Você sabe o que é? O André sabe quantas noites eu perdi criando meu projeto do De Olho no Congresso, por exemplo, e fui roubado. Inclusive, tem coisas que foi divulgado em um certo documento aí, que 2 itens específicos que estão nesse documento foram das ideias que eu passei que estavam na minha plataforma. Na minha plataforma de transparência, né? Para quem não sabe, eu tenho uma plataforma de transparência chamada De Olho no Congresso. 2 dias depois, criaram uma outra plataforma com um nome parecido. Inclusive, a pessoa que criou essa outra plataforma me segue. Eu nunca fiz vídeo atacando essa pessoa. Por que eu nunca fiz vídeo atacando essa pessoa, Thiago? Porque a ideia que ele está divulgando é igual a minha. É aberto, é público, não precisa vender nada.
Só que a ideia minha que foi roubada por esse veículo, foi roubada porque eles queriam utilizar a plataforma para capturar leads para vender curso. E ainda falou assim, não, a gente bota a logomarca da plataforma no nosso portal e a gente faz divulgação para você. Eu falei, querido, eu não preciso de divulgação não, eu quero parceiros para ajudar a expandir esse projeto, como o DCM fez, como a revista Fórum fez, como a TVT fez, e é um conteúdo que continua aberto, Thiago. Você não precisa fazer login, você não precisa digitar e-mail, nada. Talvez lá na frente a gente inclua, se virar um veículo de notícias também, esse portal, a gente inclua a possibilidade de receber feed de notícia.